Meio-dia e 52 minutos, o Ministério da Saúde distribuiu 6.000 testes rápidos de malária na terra indígena Yanomami. A Paula Lobão está conosco porque a ideia é fazer um diagnóstico rápido e frear o avanço da doença na região. Paula. Exatamente, Piotr. Essa é a ideia que você traz aí nessa informação de fazer uma coisa rápida, ágil, para se ter uma ideia geral e certeira de como que está a situação de malária entre o povo indígena Yanomami. Esses 6.000 testes de malária, eles vão ser distribuídos e vão ser realizados entre a população indígena lá em Roraima num período de 10 dias. Os agentes de saúde, inclusive, fizeram um mapeamento, delimitaram pontos focais para dar início a esses testes. Então, eles escolheram algumas aldeias, algumas comunidades e no período de 10 dias vão aplicar esses testes nos indígenas Yanomami, como, por exemplo, ali em Surucucu, que é a área central da terra indígena Yanomami, e também uma maloca que fica um pouco mais remota, que é a maloca Paapiú. Os testes, eles são de fácil manuseio, eles são leves, eles são fáceis de aplicar, então eles acabam contribuindo nessa questão do transporte, da logística. Fica fácil de ir com esses testes até as áreas mais remotas, porque o território indígena é muito grande e existem aldeias e comunidades que estão em áreas mais isoladas, mais distantes, por exemplo, de Surucucu, que é a área central e maior, que é onde também tem a presença do pelotão do Exército, onde tem a unidade de atendimento em saúde, e que é dessa área de Surucucu que partem os helicópteros e as aeronaves para levar aqueles indígenas que estão em estado mais grave, mais debilitados, para serem socorridos e atendidos nos hospitais de Boa Vista, capital de Roraima. Enfim, a malária ali naquela região, Piotr, ela tem atingido drasticamente os indígenas Yanomami, e ela é uma doença que piora o quadro de desnutrição, e a gente sabe que os indígenas também estão sofrendo de desnutrição aguda. Para a gente ter uma ideia, segundo dados do Ministério da Saúde, no ano passado foram registrados mais de 12.000 casos de malária entre o povo indígena Yanomami, e uma das causas dessa grande incidência é a presença do garimpo ilegal, porque os garimpeiros destroem a floresta, vão abrindo as clareiras e com isso destroem o habitat natural do mosquito transmissor da malária, fazendo com que a incidência da doença entre o povo Yanomami aumente nessa forma abrupta, como tem registrado os agentes de saúde. Essa é a ideia, então, a partir dos testes, se ter uma noção mais precisa, um diagnóstico, um mapeamento mais preciso de como está essa contaminação de malária, e então combater a doença e fazer o atendimento necessário. Inclusive, Piotr, antes de devolver para você, esses testes serão aplicados até mesmo em indígenas assintomáticos, porque eles podem apresentar a doença sem mesmo estar tendo sintomas, e é realmente para fazer o mapeamento minucioso e tentar combater essa doença mais rápido possível entre o povo Yanomami. Muito obrigado, Paula. Professor Marcelo Sono, vamos pegar esse caso todo, porque neste momento, isso é lamentável, a discussão é só para achar culpados, embora se tenha já esse trabalho para tentar remediar uma situação que se tornou grave. Mas há uma série de coisas bem importantes que também precisam acontecer. A primeira é entender o que foi feito de errado, seja na legislação, em ações do executivo ou não, lá atrás. A outra é, por exemplo, instalar aquela CPI do Senado sobre a atuação de ONGs na região amazônica para entender qual o papel que elas têm de fato naquele lugar. Houve, por exemplo, uma informação divulgada recentemente de que uma legislação ainda do governo Dilma Rousseff, proposta por um deputado do PT, e por que eu estou falando isso? Porque se politiza de tudo no país. Isso é ruim, porque às vezes posterga, por exemplo, a discussão séria de uma discussão como essa dos Yanomamis, né? Mas enfim, que foi lá justamente que abriu a possibilidade para uma atuação maior de garimpeiros na região amazônica. Ou seja, a Amazônia não é intocável, ela precisa ser explorada de maneira sustentável, e é possível fazer isso. Já se tem tecnologia e gente competente para fazer isso. Agora, tudo isso precisa de uma organização. Essa busca desesperada política por achar culpados e não se debruçar sobre a questão só vai postergar um problema, a solução do problema. Não lhe parece isso?
Concordo plenamente com você, Piotr. O que está sendo feito neste momento, ao invés de fazer o tratamento adequado e a busca das causas reais, é tentar atribuir uma narrativa de que o que está ocorrendo se deve aos últimos 4 anos, supostamente por um abandono intencional. Não à toa, já existem políticos tentando atribuir um crime de genocídio pelo fato de intencionalmente ter ocorrido um abandono dessas populações, o que não procede. Se nós pegarmos duas declarações ou duas manifestações, de um político, uma autoridade à esquerda, que é o Aldo Rebelo, ele explica tudo o que já acontecia com os Yanomamis bem antes do governo anterior, bem antes do governo de Sua Excelência, o presidente Michel Temer, e pelos períodos dos governos que antecederam Michel Temer.